Segunda parte do consultório desta tarde, vamos agora entrar na especialidade de oftalmologia, falar sobre a área pediátrica e nesta era que hoje vivemos, na era digital, em que há ecrãs por todo o lado, e vamos saber o que é que está a fazer à visão das nossas crianças. Se tiver dúvidas sobre esta área ou sobre oftalmologia na sua generalidade, aproveite, ligue 225 083 204 para entrar em direto connosco. Na terceira parte, a seguir à próxima pausa, vamos então abrir a nossa linha telefónica. Caso não possa entrar em direto connosco via telefone, deixe a sua questão por escrito em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar o nosso segundo convidado esta tarde, é o Dr. Paulo Freitas da Costa, é oftalmologista da Iberoftal também na CUF Porto e especialista em oftalmologia pediátrica e estrabismo em especial. Dr. Paulo, bem-vindo uma vez mais. Esta era digital preocupa qualquer oftalmologista da área pediátrica? Boa tarde, por me terem convidado, eu agradeço e sempre com gosto que cá estou. Sim, a era digital é uma era que acho que preocupa toda a gente, acho que até preocupa porque isso vê-se nas consultas, na conversa que temos com os pais, não é? E eu, enquanto oftalmologista, enquanto pai, tenho essa preocupação e percebo a preocupação dos pais, porque é uma temática, obviamente, que nós não conseguimos fugir, nem nunca mais, e cada vez é pior. Portanto, os ecrãs, seja de iPads, seja de computadores, seja de telemóveis, seja as televisões. Portanto, é uma pergunta recorrente. Diga ao meu filho para ele ouvir, dependendo da idade deles, que ele não pode estar, diga-lhe que lhe faz mal. Pronto, e há aqui alguns conceitos que são importantes porque há coisas que nós sabemos e sabemos explicar com base científica que pode realmente ter algumas consequências, outras, quer dizer, seja consequências a longo prazo ou a curto prazo. E, portanto, acho que às vezes convém desmistificar também um bocadinho e falar de umas coisas mais ao pormenor. Portanto, isto é uma preocupação que não está esquecida, isso é bom, não é? Já estamos aqui a perceber que há, de facto, este feedback por parte dos pais, portanto, de facto, estamos todos preocupados. Sim, porque nós atualmente, quer dizer, se calhar há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, mesmo há pouco tempo atrás, não tínhamos uma presença de um telemóvel ou de um ecrã, seja ele em telemóvel, seja ele em tablet, e dependendo da dimensão, tão perto de nós, não é? E está muito presente nas nossas vidas. Tantas horas ao longo do dia, mesmo na escola, não é? Atualmente, tudo aquilo que é digital faz parte do ensino, faz parte não só do lazer, como também da nossa aprendizagem. E, portanto, o número de horas que nós passamos no dia, às vezes sem nos apercebermos que estamos em frente a um ecrã, é bastante. E quando eu tenho uma criança, seja um adolescente, eles próprios também não se apercebem quando nós dizemos se calhar o seu filho usa muito o telemóvel. Não uso. Usar o telemóvel não é só jogar no telemóvel, não é só jogar. Quando estou a mandar uma mensagem no Messenger, Instagram, Facebook, não é? sim, nós próprios. Eu, se estiver um dia inteiro na consulta que não vá ao bloco, quer dizer, tenho o paciente à minha frente, faço consulta, mas estou muito tempo no computador e noto claramente a minha fadiga no final do dia. E, portanto, o tempo de monitor e a proximidade a que nós estamos ao monitor é muito importante. Não só o monitor em si, portanto, a questão não é só o monitor, e é isso que eu queria até vincar mais aqui, mas é a proximidade com que nós o fazemos. E, portanto, só, por exemplo, ler um livro, só pela distância a que nós estamos a focar, a distância de focagem tem uma determinada consequência na maneira como nós vamos aguentar, em termos de conforto, esse determinado tempo de focagem ao perto. O Steve Jobs, que foi um dos grandes mentores de toda esta tecnologia, claro que houve muitos mais, mas ele dizia que haveria o dia em que o ecrã seria uma extensão do nosso corpo, não é? Portanto, o ecrã estaria no final das nossas mãos, faria parte do nosso corpo humano. E é isto que nós estamos a ver, e isto tem consequências. Sim. Isso cada vez não há como fugir. É importante perceber o que é que nós podemos fazer e como é que nós podemos utilizar e com que regras, não é? Exatamente. Pronto, há sempre uma grande dúvida, começando por algum dos lados. Pronto, a grande dúvida é o ecrã faz mal? Qual é a distância que ele tem que estar de um ecrã? E, por exemplo, nos miúdos, sobretudo, naqueles que já estão a usar óculos por um determinado motivo, ou porque têm astigmatismo ou miopia, diga-lhe
que o ecrã aumenta a miopia. Este conceito, por exemplo, de aumentar a miopia ou causar miopia, às vezes um pai e a mãe não têm óculos, não usam óculos e o miúdo é míope, por exemplo. Isto foi os ecrãs que causaram? Foram os ecrãs? É o tempo que ele passa aos ecrãs que causa a miopia? Aqui podemos dizer sim, não. Nós sabemos que atualmente temos uma prevalência muito maior de miopia a nível mundial, sim, então nos países asiáticos isso ainda é mais vincado. Sendo que a miopia é o ver mal ao longe, sim, não é? A miopia é o ver mal ao longe, exatamente. As pessoas veem bem ao perto, não é? Mas têm dificuldade a focar numa imagem que está além dos 3 metros, 4 metros, dependendo do grau de miopia que tenham. Mas nós sabemos que atualmente, a nível mundial, e já há alguns estudos publicados com grandes séries de casos, em que nós sabemos que a prevalência mundial de miopia aumentou nos últimos anos, nas últimas décadas, e que provavelmente isso está relacionado com o tempo de ecrã. Mas mais do que o tempo de ecrã, é com o tempo passado indoor, ou seja, fechado. Não é o ecrã em si que eventualmente causa, mas é o tempo que nós estamos a focar para perto. Portanto, nós somos animais feitos para andar para longe. Se calhar eu, quando era miúdo, não tinha tempo para passar indoor porque não fazia nada. Não sei se fosse a brincar com uns legos, não é? Ou com um brinquedinho. Não tinha tempo de ecrã, passava muito mais tempo cá fora. E nós sabemos que a exposição ao sol, a exposição solar, é importante no desenvolvimento e no crescimento harmonioso do olho. Portanto, não haverá mal em estar numa televisão por tempos moderados, desde que eu tenha também o complemento de estar cá fora. Cá fora não é preciso estar num dia de sol. Apanhar luz, não é? Mas a luminosidade do ecrã, que efeito tem também? Isso já é outra questão. Portanto, a luminosidade do ecrã, cada vez mais se fala da luz azul. Nós sabemos que no espectro de luz visível, a luz azul tem eventualmente uma consequência danosa para a nossa retina e para o cristalino, mais do que o outro espectro de luz, e cada vez mais se fala na luz azul e das lentes que bloqueiam a luz azul, lentes óculos. Mas a luz azul que vem do monitor não é assim tão significativa quanto nós possamos pensar. Não é como uma luz azul que vem da luz, não é? Solar. E, portanto, mas a luz azul está na televisão, nos tablets, na mesma medida? Não está, quer dizer, isso nós podemos dosear, isso pode ser doseado, mas mesmo não sendo doseado, não será um nível como uma luz solar, não é? Portanto, quando nós dizemos a proteção da luz azul, por exemplo, numas lentes de proteção solar, é completamente diferente da proteção por uma lente que nós estamos a usar a um computador, ok? Portanto, e outra coisa que também advém aí é, não estejas tão perto da televisão. Portanto, esta questão, que já é uma coisa que nós ouvimos desde sempre, mesmo quando eu era miúdo, não tinha que estar perto. Portanto, da televisão já ouvíamos há muito tempo. Mas as televisões, quando surgiram, emitiam, de facto, pelo processo de construção da televisão em si, que não tem nada a ver com o que nós temos agora, elas emitiam um certo nível de radiação, pelo processo de fabrico, digamos assim, da imagem. Atualmente isso não é assim. Portanto, mesmo estar perto da televisão, se calhar há 30 anos atrás era diferente, portanto, porque podíamos admitir que havia um certo nível de radiação. Agora não. Mas a importância de estar tão perto tem a ver com a proximidade e o ponto de focagem. Portanto, eu trouxe aí uns desenhitos que fiz para explicar isso, que é quando, e é isso que às vezes... Isso é que vai provocar o esforço, é isso? Exatamente, doutor? e há um ponto muito importante que é, nós cada vez mais, então neste ano, por isso é que eu achei também importante falar disto, sobretudo este ano, com o confinamento e com os miúdos a estudar em casa, não só usavam o telemóvel e o tablet para lazer, como usavam, para além disso, no estudo. E, portanto, o esforço visual de perto era tão prolongado ao longo do dia que isso aconteceu muito em junho, julho e agosto e daí para cá. Ou seja, vi muitas crianças, ainda mais do que já se vê normalmente, que, apesar de terem exames oftalmológicos perfeitamente normais, tinham queixas. E, portanto, explicar aos pais que eles têm queixas e que verdadeiramente aquelas queixas até podem provir do olho, mas têm um exame normal. Portanto, tudo tem a ver com o tempo que passam para perto. Neste desenho, o que é que estamos a ver, Dr. Se puderem recuar um bocadinho no outro desenho, estes são sarrabiscos meus, que eu gosto de fazer uns sarrabiscos para as aulas. Portanto, se vocês repararem, o que eu tentei exemplificar ali é, imaginemos nós que temos um olho que está desenhado em esquema e estão 2 miúdos a jogar futebol. Portanto, têm que jogar, estão cá fora, estão a jogar e têm que focar uma imagem para longe. O olho que está ali representado representa um olho que não é hemétrope. Ou seja, um olho que não é hemétrope é um olho
que tem uma ametropia. As ametropias são os erros refrativos, que nós já falamos cá. Por exemplo, as mais conhecidas é o astigmatismo, a miopia e a hipermetropia. Ora bem, um miúdo que não usa óculos e que veja bem, eles normalmente são hipermétropes. E aquele esquema daquele desenho tem um olho que tem uma dioptria de hipermetropia. Significa que a luz que nós estamos a receber no olho, estamos a focar uma imagem lá ao longe, uma pessoa que tenha uma dioptria de hipermetropia, quando está a olhar para longe, a luz não é focada exatamente na retina, ela é focada num ponto atrás da retina. Okay? O míope é ao contrário, a luz é focada à frente da retina. Pronto. Nós temos uma lente dentro do olho, que é aquele círculozinho, aquela oval que ali está, que está suspenso dentro do olho. Há um músculo, que é aquele músculo que está desenhado a vermelho, que é o corpo ciliar. Aquilo é o nosso cristalino, que é a tal lente que, quando opacifica, se chama catarata. Pronto. Aquela lente, como o próprio indica, é uma lente, tem uma função de focagem. Pronto. E como é que o hipermétrope, eu pus ali 10 décimos, 10 sobre 10, tem uma visão perfeita. Apesar de ter uma dioptria de hipermetropia, ele vê perfeitamente, porque uma dioptria de hipermetropia para uma criança não é nada, porque ele contrai o músculo, a lente muda o seu diâmetro anteroposterior e, portanto, puxa a luz e é focada perfeitamente na retina. Portanto, estas crianças não têm problema? Não, está perfeitamente normal. Aliás, nós dizemos que nós aceitamos como normais hipermetropias numa criança de 3, 4 anos até 3 dioptrias. Focam perfeitamente 3 dioptrias e veem bem. E não é uma graduação que seja ambliogénica. A ambliopia, que nós já falamos cá, que é o não desenvolvimento da perfeição a nível da visão cerebral, porque há uma alteração a nível ocular. E é isso que também se pretende evitar quando enterra as idades. Não é? Pronto, mas esta mesma criança que vê perfeitamente quando está a focar cá fora, se passarmos então para o desenho a seguir, o que eu quero explicar é que quando nós estamos a ver... Quando vem para dentro, não é? Ela está cá dentro e pode estar ou na televisão, e na televisão, se tiver, normalmente põe-se mais colado, então imagina uma distância de 1 metro, 2 metros, não é? Temos um miúdo que está a ver ao telemóvel, outro a ver ao computador e outro a ver um iPad ou a ler um livro. Portanto, nós quando estamos a ver ao computador, normalmente nós estamos a uma distância mais ou menos de 60 centímetros. Quando estamos a ver um livro normal, estamos normalmente a uma distância de 30 centímetros. O iPad já o chegamos mais para nós. E o telemóvel, os miúdos, às vezes nós vemos eles, os miúdos, às vezes nós também, não é? Mas alguns deles estão assim aos 10, 20 centímetros. Ora bem. E menos. Portanto, uma pessoa, quando está a ler um livro, a esta distância, a 30 centímetros, tem que focar. Esta distância dos 30 centímetros equivale mais ou menos... Portanto, está a fazer mais esforço do que aquela situação para a qual o nosso corpo foi feito. Exatamente. Aquele mesmo miúdo que estava a jogar a bola cá fora e que tinha que focar uma dioptria de hipermetropia, agora passa a ter que focar mais 3 dioptrias de hipermetropia. Mais 3 dioptrias, só porque está a focar um alvo aos 30 centímetros, seja ele um livro, seja ele um boneco, seja um brinquedo. Portanto, o esforço é esse, e, portanto, 1 mais 3 são 4 dioptrias. Se for um telemóvel aos 10, 20 centímetros, ainda em cima disso, tem que ficar mais uma dioptria e meia, eventualmente até 2, dependendo. E, portanto, é um esforço visual. Imagina uma criança que tem 3 dioptrias, tem um exame normal, vê bem, eu não preciso lhe receitar óculos, mas se ele tiver muito tempo ao computador, ele tem que focar ao computador, ou um livro, ele tem que focar 6 dioptrias. 6 dioptrias é um esforço hercúleo se for para estar o dia todo naquilo. Eu costumo dar a explicação que é, olha, é a mesma coisa, o seu filho vai para o ginásio o dia todo e está a pegar em 20 quilos e depois ao final do dia já não consegue pegar em 5 quilos. A tal uma dioptria que ele tinha para focar, por exemplo, para o quadro ou para ver bem para longe, ele está cansado e diz, mãe, dói-me a cabeça e eu não consigo focar, mesmo amanhã. Portanto, o facto de eu estar hoje muito tempo focado no perto não tem repercussão em termos de sintomas e de conforto apenas hoje. Tem repercussões amanhã e depois da manhã, eventualmente. Portanto, quando me pergunta, tem consequências? Assim, tem consequências, não danifica a estrutura do olho, mas tem consequências no conforto daquele dia, no dia a seguir e eventualmente daquela semana. Ok? E, portanto, aquele esquema que estava ali representado é, portanto, quando nós estamos a focar aquele menino que está representado a azul, a luz, cai uma dioptria então para trás da retina. Se for um telemóvel que está mais perto, a imagem
Portanto, a imagem, a luz que vem projetada de um ecrã de perto, ele é divergente e depois tem que convergir e, portanto, vai necessariamente cair mais atrás. Certo. E isso implica que o tal músculo que tem que focar aquela lente oval, ele tem que contrair. É porque o músculo é que faz a contração, não é? Exatamente. Para portanto, a focagem. Existe. Então, porquê é que ele tem dores de cabeça? Portanto, aquele músculo é um músculo e, portanto, tem que contrair e implica um esforço. E vai doer. E às vezes podemos ter queimbras daquele músculo, não é? Portanto, temos espasmos daquele músculo que dá dores de cabeça, eventualmente na região frontal. Mas para isso acontecer, Dr. Paulo, já é preciso aqui um esforço grande, ou não? Sim, é preciso um esforço grande, mas esse esforço, sem nós nos apercebermos, está presente na vida dos miúdos todos os dias. Devemos, se os miúdos não se queixarem em casa, devemos perguntar às vezes? Não, quer dizer, o sintoma varia muito de criança para criança e da maneira como ele, primeiro, como ele verbaliza. Os olhitos começarem a ficar vermelhos. Sim, isso também é outra coisa, que é, os olhitos vermelhos também têm muito a ver com os monitores em si, que é, nós quando estamos a ler um livro, nós pestanejamos menos vezes por minuto. E é o ato de pestanejar que nos permite espalhar a lágrima, o filme lacrimal, torná-lo perfeito sobre a superfície do olho. Sendo que a lágrima é importantíssima para a qualidade de visão. Portanto, uma pessoa que tenha uma doença que provoca olho seco, como um síndrome de Sjögren, uma doença autoimune, e que tenha um olho seco marcado, vê efetivamente mal. Por isso é que nós não conseguimos ver bem debaixo d'água, porque nos falta a interface entre ar e água, passa a ser tudo água, então vemos tudo chocado. Portanto, uma pessoa que tenha um olho seco vê mal. E isso é outros motivos para a criança poder ver mal. Para além de que o olho seco e a disfunção das glândulas de Meibomian, que são provocadas pelos monitores, dão o olho vermelho. Portanto, as células epiteliais da córnea descamam um bocadinho e nós temos uma hiperemia da conjuntiva reativa àquela inflamação ligeira, ou às vezes mais grave. Portanto, aí já temos que nos preocupar também, não é? Não é uma coisa que tenha uma consequência, não vai dar nenhuma úlcera de córnea, se a pessoa não tiver mais nenhuma patologia, mas vai dar desconforto. Sim, às vezes um dos sinais é que pode ser tique e que muitas vezes degenera em tique é o pestanejar dos olhos. Portanto, às vezes o miúdo pisca muito os olhos. E depois, quando vem à consulta, nós estamos a falar daquele que ainda pisca mais, porque já está tão no ato de piscar, mas aquele piscar normalmente começou por um olho seco. Ele pode ter uma queixa, não sabe verbalizar. A queixa normalmente é que parece que tem areia nos olhos, que era o que nós diríamos, ou que tem comichão, e ele pisca, porque ao piscar, lá lubrifica melhor e vê melhor. Mesmo este olho seco, que pode ser induzido por um tempo de monitor hoje, prolonga-se para amanhã e para depois da manhã. Portanto, esta é uma das mensagens que é deixar, não é? Sim. É que a sintomatologia e o desconforto não se cingem ali a meia dúzia de horas, não é? Sim. Portanto, quando nós estamos a falar da questão da miopia, portanto, estamos a falar de um efeito eventualmente a longo prazo, não é? Portanto, e eu não posso dizer, isso de facto não está comprovado, não há evidência para isso, de que uma criança que seja míope e que vê melhor ao perto e que naturalmente, às vezes até tira os óculos de perto, também isso é outra coisa, que é um míope, normalmente ele vê muito bem assim, se tiver 2, 3 dioptrias, um miúdo vê bem assim. E, portanto, muitas vezes até tira os óculos, porque quando ele está com os óculos postos, passa a ser uma pessoa dita normal, digamos assim. Ou seja, está com os olhos postos, não tem miopia e não precisa de fazer esforço visual para focar a imagem de longe. Mas quando está a ler, também tem que focar as tais 3 dioptrias. Agora, se ele tirar os óculos, 3 dioptrias menos as 3 que ele tem de miopia dá 0, e, portanto, ele não precisa fazer esforço nenhum, ok? E, portanto, muitas vezes um míope, às vezes com miopias mais altas, tira os óculos e está a olhar para o telemóvel sem óculos, porque consegue estar mais prolongadamente neste tipo de esforço, ok? Isso depois até, que é uma coisa que nós não víamos há alguns anos atrás, ou seja, era uma coisa relativamente rara, nós agora temos estrabismos induzidos pelo esforço de perto. Estrabismos que nós chamamos adquiridos do adulto, que no adolescente, na criança mais pequena, 8, 9 anos, 10, 12, que já temos, e não só eu, como outros colegas, têm alguns casos que depois... E isto tem a ver com este esforço, esta descoordenação entre aquilo que é o esforço muscular do músculo ciliar, mais o de perto, mais a capacidade de estar sempre a fundir num determinado ponto durante tanto tempo. Portanto, não basta nós acharmos que
temos que diminuir as horas, mas também aquela tática, vamos dizer assim, de diminuir a luminosidade, porque conseguimos, até na televisão hoje em dia facilmente conseguimos diminuir a luminosidade dos ecrãs, mas não estamos a melhorar, não é? Não, quer dizer, vamos lá ver, eu também não estou aqui a dizer que agora é para mandar os telemóveis todos e Com pronto, certeza. Pronto. Portanto, há obviamente estratégias para melhorar a diminuição da luminosidade e sobretudo os intervalos que nós fazemos, não é? Por exemplo, trabalhar já numa idade diferente... Então agora vamos dar as soluções. Quando nós trabalhamos, por exemplo, uma pessoa que trabalha ao computador, não é? Um adulto jovem, um informático, um contabilista, seja que for, toda a gente que está com um computador, o trabalho seja estar ao computador. Trabalhar com uma parede à frente, por exemplo, se eu estiver aqui sentado virado para uma parede, é completamente diferente de eu ter um open space à minha frente, ou então ter uma janela. Porque se eu a determinado tempo, a cada 20 minutos, se eu fizer uma pausa mais ou menos de 20 segundos, isto é o que é a regra dos 20-20-20, e olhar para mais de 6 metros, são os 20 pés, e eu consigo fazer um relaxamento do músculo ciliar que me permite estar outra temporada outra vez. Isso é muito engraçado. E, portanto, trabalhar com uma janela à frente ou com uma vista desafogada não é igual. Não é igual a estar a trabalhar com uma parede à frente, ok? Para além de que, e o mesmo se aplica aos telemóveis. Outra coisa importante nos miúdos... Quem trabalha com a parede levanta-se e vai dar uma voltinha. Exatamente. O chefe tem que autorizar. É isto? E outra coisa importante para os miúdos, por exemplo, as sociedades de pediatria norte-americanas, por exemplo, eles até escrevem, têm guidelines em que dizem que uma criança antes de 1 ano e antes dos 2 anos não deve ter tempo de ecrã. Ponto. Isto não tem a ver com uma questão dos olhos em si, tem a ver também com a questão da capacidade deles serem seres sociais, não é? Eu não estou a falar de 1 ano, mas tem a ver com a obesidade, não é? Com a capacidade de se interrelacionarem com outras crianças e com o sono. Por exemplo, também é norma, eu gosto de ver um filme no computador, na televisão, não é? Um miúdo gosta de ver um filme num telemóvel e muitas vezes estão à noite com um telemóvel, sem luz, não é? Ambiente, a ver assim. Nós sabemos que esta... Provoca mais esforço. Sim, e a tal luz azul que estávamos a falar há bocado interfere na nossa regulação do sono, porque interfere na nossa hormona produzida a nível... Da melanina. Exatamente. Antes de ir dormir, não é aconselhável, obviamente, estar, pelo menos durante meia hora antes, com esse estímulo, com exposição. Portanto, são tudo algumas dicas que podemos evitar em casa. Na presença de alguns dos sintomas que nos referiu, é pedir ajuda, não é? E nesta época de pandemia, os olhos têm problemas na mesma, não é? Aliás, o próprio Dr. Paulo teve a explicar que estarmos mais tempo em casa também nos deixa mais tempo à volta dos ecrãs, não é? Inevitável. É inevitável e, portanto, temos que ter cuidado aí, nesta altura também. Cuidado extra. Sim. Portanto, pausas, lubrificação e moderação. E muitas vezes a lubrificação também pode passar por colocar uma lágrima artificial, não é? Exatamente. A lubrificação, externa. Portanto, um colírio, uma lágrima artificial, pelo menos nos miúdos. Eles às vezes não gostam de pôr, mas aquilo, não estou a dizer para pôr em todos os miúdos, estou a falar evidentemente daqueles miúdos que têm de facto olho seco e vê-se que eles estão manifestamente desconfortáveis. Uma lágrima de manhã e uma gota de manhã e outra à noite às vezes é o suficiente para eles andarem confortáveis, não é? Só para terminar, as pessoas que usam lentes de contacto, é válido tudo aquilo que disse? Sim, normal? Ou há algum extra? Não, normalmente uma pessoa que usa lente de contacto tem é um corpo estranho que está em contacto direto com a córnea, portanto, se tiver uma disfunção das glândulas do meibómio mais exacerbada, é normal que também tenha mais olho seco e mais desconforto. Às vezes, paradoxalmente, até sentem-se melhor com a lente de contacto, porque a lente de contacto, ao estar em direta posição com a córnea, cria um pequeno filme lacrimal por baixo da lente, não é? Que permite dar um conforto durante algum tempo. Mas às vezes depois esta é uma pescadinha de rabo na boca, sinto-me confortável, depois tiro as lentes e ando pior, e depois a célula, às vezes, as células epiteliais da córnea descamam muito mais facilmente porque estão secas e facilmente faz uma úlcera de córnea, ok? Claro que estamos a falar em miúdos, sobretudo se estivermos a falar de miúdos com os lentes de contacto, miúdos mais velhos, não é? Não miúdos pequenos.
Muito bem. Portanto, temos aqui estas considerações todas. Obviamente que isto é um tema muito vasto e que pode suscitar dúvidas em quem está em casa e por isso mesmo vamos então abrir a nossa linha telefónica. Continua a ligar 225 083 204. É já a seguir ao intervalo. Até já.